Hoje o nosso estudo vai estar aqui em Isaías 29, vou ler do 8 para frente. Será também como o faminto que sonha, que está comendo, mas acordando sente sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha, que está bebendo, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Ora, lê isto, e ele dirá: Não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não se sabe ler, dizendo: Ora, lê isto, e ele dirá: Não sei ler. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca, com os lábios, que me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então aqui a palavra do Senhor está falando acerca da insatisfação por causa da cegueira espiritual, né? Ele fala que faz aqui comparações, né? Que é como uma pessoa que está com fome e sonha, acorda que está comendo e acorda, né? E ela continua ali com a sua alma vazia, né? E ele fala de uma pessoa que está bebendo, que está também assim bebendo, aí acorda, está sonhando, acorda e continua ali desfalecido, né, a sua alma, né? E está falando que essas pessoas, o próprio Deus, ele fez essas pessoas cair nesse sono profundo, né? E fala também de como se a pessoa que sabe ler e é dado a ela um livro e esse livro está selado e essa pessoa não consegue ler porque esse livro está selado. Ou entrega o livro para alguém que não sabe ler e essa pessoa também não consegue ler porque não sabe ler, né? Então, ele está mostrando aqui como que é a cegueira espiritual, né? E das pessoas que... Ele fala que é assim que anda muitas pessoas, né? Assim que anda as nações, né? E nos nossos dias hoje não é diferente, né? Ele fala também das pessoas que andam bêbadas, mas não por causa de vinho, andam titubeando, mas não por causa de bebida forte. Ele está falando das pessoas que estão sem conhecimento, estão dormindo espiritualmente, né? Estão cegas espiritualmente, né? E aqui em Gênesis, ainda quando eu estava falando aqui de Ló, né? A palavra do Senhor mostra pra gente que, num outro vídeo eu falei, né, desse assunto, fala da cegueira, né? Ali quando os genros de Ló foram chamados para sair da cidade onde que o Senhor ia destruir e estavam, né, entendendo que aquilo era uma brincadeira, mas na realidade eles que estavam zombando da misericórdia de Deus. Por quê? Porque estavam cegos espiritualmente. E fala aqui também na palavra do Senhor, quando Saulo estava ali perseguindo a igreja do Senhor, em Atos 9, 33, 8,
que Deus feriu ele, Jesus feriu ele com cegueira, né? Ele caiu do cavalo, ali ele ficou cego literalmente, né? E só depois ali que ele orou, que ele teve uma experiência com Deus mesmo, que ele realmente meditou no que aconteceu ali quando ele caiu do cavalo, quando ele ouviu a voz do Senhor, o clarão no céu, e ele foi levado para aquela casa que o Senhor indicou para aqueles homens que estavam com ele ali. Deus indicou para ele, aquelas pessoas que estavam com ele, levou ele até um lugar lá, onde foi um homem de Deus, e caiu, né, as escamas dos olhos dele, ele voltou a enxergar. Então ali Deus fez ele ficar cego, e Deus também tirou a cegueira dos olhos dele. Ali foi fisicamente e espiritualmente. Esse milagre aconteceu tanto fisicamente como espiritualmente, né? No caso dos genros de Ló, eles estavam cegos espiritualmente. E aqui no caso também ali em Samaria, quando o profeta Eliseu orou para que Deus ferisse aquele exército dos sírios de cegueira, né? E depois Deus abriu novamente os olhos deles, né? Onde foi servido ali um banquete para eles, e depois eles voltaram para a terra deles, enxergando, né? Então ali eles também tiveram as duas experiências de estar cego espiritualmente e estar cego fisicamente, né? E depois eles foram embora para a terra deles, impactado com o poder de Deus, e por um tempo eles esqueceram ali, né, o povo de Deus, né? Então, e aqui, então eu falei de Saulo, né? Falei desse exército dos sírios na época de Eliseu, falei dos genros de Ló, né? A cegueira espiritual e a cegueira física, né? E aqui em Isaías, né? Tá falando da cegueira espiritual, né? E Deus está nas duas situações, né? Aqui Saulo foi ferido pelo próprio Deus por causa da desobediência dele, e para que ele enxergasse a glória de Deus, os olhos dele espiritual, não só os olhos físicos foi ferido, para que ele entendesse o mundo espiritual. E depois o Senhor abriu, né? Os olhos físicos, os olhos espirituais, né? E tá falando aqui, e no caso dos genros de Ló, né, que eram cegos espiritualmente e acabaram sendo mortos, né, destruídos. E falando daquele exército, né, dos sírios também, que precisaram passar pela cegueira física para poder enxergar o mundo espiritual, né? E aqui o Senhor está falando da cegueira espiritual, que as pessoas, elas andam cambaleando, elas andam como se fossem bêbadas, né? Mas não por causa de bebida, mas porque elas estão sem conhecimento, né? Estão cegas espiritualmente, né? Então, então elas andam vazias. Aqui o Senhor fala, será também como o faminto que sonha que está comendo, né? Aí acorda e sente sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acorda e ainda está desfalecido. Acha a sua alma com sede, assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. E fala, né? Tardai e maravilhai-vos e folgai, e clamai, bêbados, estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Então aqui é por falta de conhecimento, né? A pessoa está cega espiritualmente, né? Por isso que está nessa insatisfação, né? E aqui fala, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono,
e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Então aqui está falando não só do povo de ovelha, mas está falando também de profetas, de líderes, né? Então, as pessoas no geral, né? E isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa, tanto com um líder, com um profeta, com uma ovelhinha. Aqui o Senhor está falando que qualquer um pode estar passando por isso. E o Senhor está falando também das pessoas que honram Ele com os lábios, mas o coração está longe dele, né? Então, quando ele fala também do livro, né? Que pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, né? Tipo, tem o livro na mão, mas ele tá selado, não consegue ler. Ou então uma pessoa que não sabe ler, está com o livro e não consegue ler, porque não sabe ler, né? Então, nós devemos meditar nessa palavra, né? E pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre de todos esses enganos, nos livre da cegueira, nos livre de andar nessa insatisfação, desfalecidos, ou sonhando com coisas e acordando e continuando vazios, né? E andar por aí titubeando como bêbado, mesmo sem beber uma bebida forte ou um vinho, né? Então o Senhor está falando isso aqui, é algo espiritual, né? É algo para a gente meditar e pedir a Deus livramento, misericórdia, graça, para que o Senhor nos defenda de estarmos nessa situação. E se estivermos, é só clamar ao Senhor, que o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar, né? Porque somos falhos e, como a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, acautele-se para que não caia. Então, é algo que pode acontecer com qualquer um. Aqui o Senhor está falando que pode ser com o líder, pode ser com o profeta, né? Pode ser com qualquer pessoa. Não é só as ovelhas que pode passar por isso, né? Mas qualquer pessoa pode passar por isso. Não importa o cargo dela na igreja, não importa a posição, né? Ser humano, pode passar por isso. Então nós devemos pedir a Deus ajuda, socorro, misericórdia, né? Para que Ele nos livre de tal situação em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, espero que essa mensagem venha trazer meditação para a sua vida, reflexão. Para mim também. Eu também preciso vigiar o tempo todo e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Então que eu e você, a gente venha acordar, despertar e que a gente venha também ajudar outros, em nome de Jesus, acordar, despertar. Porque aqui no 29, a palavra do Senhor em Isaías está falando, é uma profecia contra Judá infiel, é uma promessa de livramento. Então, a palavra do Senhor ela é atual, né? Ela foi aqui falada nesse tempo, mas ela é atual. É para os nossos dias também. Amém? Então, que eu e você, a gente venha acordar, despertar, em nome de Jesus.